Salve piazada, tranquilo como esquilo suave na nave, eu estou aqui para apresentar com o meu grupo o podcast sobre os irmãos Grimm, não é mesmo? Eu sou o Arthur, estou aqui com todos na ilustre presença de Maria Eduarda e de Rafael, não é mesmo, gurizada? Sim. A gente vai mostrar aqui para vocês duas historinhas, interessantíssimas sobre os irmãos Grimm, mas primeiro eu quero começar apresentando um pouquinho sobre os irmãos Grimm. Muitos não sabem, só que eles foram os autores de verdade de algumas famosas histórias da Disney. O nome deles é Jacob e Wilhelm Grimm. São dois estudiosos alemães que compilaram e publicaram contos populares no século XIX. Incrível e divertido, só que nem tanto divertido assim no caso, porque são um tanto quanto assombrosos até. Não é mesmo? Porque, cara, principalmente, eu não sei se vocês já ouviram a história verdadeira dessa aqui, esqueci o nome, é da Branca de Neve. Cara, é um tanto quanto pesada, porque, olha, porque tudo começa quando a madrasta, tá? Ela queria, madrasta não, a mãe de verdade da Branca de Neve, ela queria uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e preta como o ébano, né? E infelizmente a rainha, ela morreu, faleceu, ela teve... A mãe dela, no caso. A mãe dela, a mãe de verdade. E o rei se casou com outra esposa, que não é uma boazinha, assim, por se dizer. Ela era malzinha, né? Aí ela tinha um espelho mágico, né? O espelho mágico, ela perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E enquanto a Branca de Neve ia crescendo, ela dizia assim, não, o espelho, no caso, o espelho dizia, não, rainha, tu és a mais bela deste planeta. Aí, quando a Branca de Neve começou a crescer, começou a entrar na fase da adolescência, o espelho mudou as respostas. O espelho começou a falar assim, não, a Branca de Neve está se tornando a mais bela deste reino. E ela ficou muito brava com ela, para não falar um palavrãozinho aqui, porque ela realmente ficou muito brava. Então, quando chegou o fatídico dia de que ela falou assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho responde, sim, rainha, existe alguém mais bela que você. Vós, no caso, ela falou, enfim. Ele falou que era Branca de Neve. Aí sim, aí ela ficou totalmente louca, ela queria matar a Branca de Neve e a Branca de Neve descobriu. Ela foi fugir e quando ela fugiu, a rainha ela pediu para que o caçador fosse atrás dela. O caçador encontrou ela no meio da floresta, só que ele viu que ela era muito bela. Sim, não tinha por que matar ela. Ela era muito bela, ele poupou a vida dela. Ele depois pensou com ele assim, puxa, como é que eu vou falar para a rainha sendo que ela quer os órgãos da Branca de Neve? Então ele matou um javali, pegou as entranhas O coração também, porque ela mandou... o coração principalmente. Sim. Cara, aí vem a parte mais surreal que eu já vi na minha vida. Ela come a carne que era para ser supostamente da Branca de Neve. Cara, imagina se fosse a Branca de Neve de verdade, cara. Meu Deus! Eu fico imaginando. Só que ela fugindo da rainha malvada, ela encontrou na cabana com 7 anões. Os 7 anões acolheram ela e quando a rainha descobriu que ela não morreu de verdade, ela ficou, ela endoidou de vez, ela ficou mais louca que ela já estava. Ela descobriu onde ela estava e quando ela tentou várias formas de envenenar ela. Aí ela tentou envenenar com pente, tentou envenenar com um monte de coisa. Chegou na vez da maçãzinha. Na maçã, ela comeu a maçã
e entrou em coma, um negócio assim. E era só com... Na da Disney, pelo que eu me lembro, era basicamente... Um beijo de amor verdadeiro. só que não foi bem assim que aconteceu. Ela conseguiu, ela voltou depois de... Como é que eu posso dizer? Esqueci o nome. Ela voltou do coma que ela estava. Sim. E o rei descobriu isso e condenou para que a rainha dançasse em ferros quentes para quando voltasse a Branca de Neve para o castelo. Que a Branca de Neve daí seria a próxima rainha. E dito e feito, a rainha dançou até morrer com os ferros quentes. E eles fizeram decorações dos ossos da rainha. Eu não acho que seria uma coisa muito legal de se botar na minha casa, ossos de uma pessoa. Eu não gostaria de ter na minha casa. Eu acho que não é uma coisa muito agradável. É pesado demais. Tu entra na porta e, que delícia, um cadáver morto. Ai, que Coisa delícia. agradável. Ai, nossa, como eu gostei, cara. Ai, E uma coisa legal que eu também ouvi é que a história faz alusão a beleza e a vaidade. Porque a rainha é obcecada por ela. O espelho faz alusão a isso. Ela pergunta várias vezes, se existe alguém mais bela do que eu? Ela acha que ela é a mais bela de todos. Só que a Branca de Neve veio e tirou isso do posto dela. Eu gostei disso aí. A Disney comprou os direitos e fez uma coisa menos menos pesada, assim. Mas tem várias coisas interessantes de se ler sobre isso. Eu acho muito interessante. E uma das nossas histórias que eu e o Rafael nós vamos contar é sobre o lobo mau e os 7 cabritinhos. Se tu quiser começar. Claro. A história dos 7 cabritinhos começa assim. Em uma casa viviam os 7 cabritinhos e a mãe. E um certo dia, a mãe foi sair de casa e alertou os filhos de que não podiam abrir a porta para ninguém, pois havia um lobo mau na região. Algumas horas depois, o tal lobo mau bateu na porta e falou que era a mãe dos 7 cabritinhos. Só que os cabritinhos descobriram que não era, pois a voz do lobo mau não era doce como a da mãe. Então ele saiu, foi a uma padaria e comprou um giz. E com isso ele comeu o giz e afinou a voz. Quando ele chegou na casa de novo, ele avisou que era a mãe, só que de novo os cabritinhos descobriram que não era, pois as patas eram pretas. Então ele saiu, comprou farinha e pintou a pata de branco. E pela terceira vez ele foi, bateu na casa e aí sim entrou e agora deixa o resto da armadura. Então ele entrou, o lobo mau entrou na casa porque os cabritinhos pensavam que realmente era a mãe deles, porque tudo que tinha sido, que eles estavam discordando, que eles pensavam que não era, ele conseguiu achar uma maneira de fazer com que os cabritinhos acreditassem que realmente fosse a mãe, entendeu? E aí o lobo mau entra na casa e a reação dos cabritinhos foi cada um se esconder em um lugar. Cada um se escondeu embaixo da mesa, outro se escondeu atrás dos quadros. Só que mesmo assim não adiantou muita coisa. O único que se escondeu dentro da caixa do relógio que conseguiu sobreviver, porque o lobo mau chegou na casa e ele estava com tanta fome que ele simplesmente engoliu todos os cabritinhos, os 6 no caso. E o único que restou foi o que estava dentro do relógio. A mãe, quando chegou, ela viu a situação que estava na casa, né? Caótico. Devia estar uma bagunça, né? Porque Sim. o lobo chegou lá e comeu todo mundo. Exatamente. E o cabritinho que estava dentro do relógio assustado chegou na mãe dele e falou: mãe, o lobo mau entrou aqui dentro, comeu meus irmãos e não tem o que a gente fazer. Mas a mãe, mesmo assim, foi atrás do lobo. E nesse período de tempo, enquanto eles estavam conversando e tal, o lobo, ele, por ter comido, se alimentado bastante com 6 cabritinhos, ele foi deitar embaixo de uma árvore, do lado de um rio. Porque tava, óbvio, quando tu come bastante, tu fica com vontade de dormir. Daquela vontade, daquela sonequinha. Daquela soneca. Cistiados. Aí
que ele dormiu, a mãe foi lá e abriu a barriga do lobo. Ela tirou os filhos dela, que estavam vivos, porque o lobo simplesmente engoliu, ele não deu tempo nem dele mastigar. E aí, depois, ela encheu a barriga dele com várias pedras, pra ele sentir cheio de qualquer forma. Aí ela fechou a barriga dele e saiu com os filhinhos dela, ilesos. Só que quando o lobo se acordou, ele, por estar com muitas pedras dentro da barriga dele, ele sentia sede. Então, ele foi tomar água ali no lago do lado, de onde ele estava deitado, e ele caiu dentro do lago, porque ele tinha bastante pedra na barriga dele, pesa, e ele morreu afogado. Nossa senhora. E, por incrível que pareça, essa história é bastante contada para crianças. Cara, deixar só... a mãe também não foi lá muito esperta por deixar as criancinhas, 7 no caso, dentro de uma casa com um lobo querendo comer elas. Mas isso a gente releva. Cara, eu gosto muito dessa história, porque tem várias alusões legais, Sim. interessantes para se comentar. Tanto que tem um curta no YouTube que a gente chegou a ver que remete à história, só que não tipo, remete a um assunto bem abordado hoje em dia, sobre, né, é bem pesado. É uma coisa que não é muito legal de se citar aqui, mas é que acontece envolvendo crianças, né, que por descuido dos pais, como acontece com a cabritinha, mamãe, que deixa os 7 criancinhas em casa, o lobo mau meio que pode representar um predador para crianças pequenas. Como se fosse e o comer. Mas enfim, tá levando para um lugar muito diferente. Deixa quieto. Melhor deixar quieto. É interessante de se comentar, é interessante de alertar para todo mundo isso, porque eu não sei se foi uma história que a Disney chegou a comprar ou não. Acho que não. Porque a Disney comprou muitas e muitas histórias. A Rapunzel também é uma delas. A Rapunzel é uma coisa um pouquinho mais pesada também de se comentar. Tem várias histórias que são extremamente pesadas que os irmãos... Porque o século XIX, né, é muito diferente do que hoje em dia a gente vê. A tolerância de violência era totalmente diferente. E, cara, isso eram histórias contadas oralmente. Os irmãos Grimm, depois começaram a escrever, porque eles eram estudiosos, né? Eles aprenderam, escreveram as histórias e ficou mais marcado oralmente do que escritas. Tem livros que contam a história de forma mais... São fábulas, né? Não são histórias. Tem muitos livros interessantes para se ler sobre isso. Que, cara, eu acho também que não é só a importância dos irmãos Grimm que teve hoje em dia, mas também como a Disney trouxe, porque a Disney fez sucesso, explodiu ainda mais do que ela já explodiu com o Mickey. E, cara, eu acho muito interessante isso, simplesmente muito interessante. E realmente é muito interessante. Mas eu acho que vamos deixar o podcast por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse podcast levou um pouquinho de tempo para fazer, e que não é muito fácil achar essas histórias. E espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe um like, se inscreva nesse canal. E é isso aí. Beijo!